Aqui pega a visão, aqui não sabe, o verso tá no som. Cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração. Tipo uma proporção, a cada batida a mente aprende com o Enem. De forma diferente, do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, Saber e Verso. E aí, família, tudo bem com vocês? Eu chamo Arthur Henrique, apresentador do Saber e Verso Podcast. Estou aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. A gente está com o projeto do Mais Ciências e o projeto do Pré-Vestibular Social. Jorge da Paz Almeida, do UF Campus, e estamos com a professora Flávia Pereira aqui presente. Olá. Então, também a gente está com a Neuzimar, mais conhecida como Neuzinha da Hora. Boa tarde a todos. E hoje falaremos um pouco da narrativa da escravidão e da resistência do jongo até os dias de hoje. Vamos começar? Professora, eu queria fazer uma pergunta para você. Como foi o processo de escravidão no Brasil? Então, o processo de escravidão no Brasil, ele remonta aí ao século XVI, né? Quando os colonizadores portugueses chegam aqui, né, e começam a coletar nossas matérias-primas. E é importante dizer que o processo de escravidão, assim, os primeiros escravizados, eles não foram os afrodescendentes, né? Eles foram os povos indígenas. E, ao longo aí do século XVI, a gente tem um processo de transição, né? Os povos indígenas, eles resistiram muito por conta aí do seminomadismo, por conta das fugas, eram eles que conheciam o território brasileiro, então, né, os colonizadores eles não conheciam, e eles precisavam fazer alianças, né, com os indígenas, que eram quem conhecia, né, as nossas terras. E, ao longo do século XVI, século XVII, o tráfico transatlântico, né, de pessoas escravizadas, ele foi se intensificando, e daí nós começamos, né, eles começaram a trazer mais africanos para serem escravizados aqui. Então, de primeiro momento, é esse o cenário. Os africanos escravizados, eles começaram a ocupar o território brasileiro, né? A gente sabe que foi um processo de muita violência, de muita luta, né? De muita resistência. Mas eu acho que é importante a gente pontuar aqui como que os africanos eles atuaram, né, na formação do nosso território. Hoje, a gente... Quer dizer, antigamente, a gente via muito nos livros de história tudo o que era relacionado à escravidão, sempre falando de muita dor, de muita luta. E de pouca resistência, mas a gente agora já tem um outro olhar, né? A partir de 2003, a gente tem a promulgação da Lei 10.639, né? Pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e essa lei, ela dá obrigatoriedade, né, no ensino de história e de outras disciplinas, a valorização e o ensino da cultura africana e afro-brasileira. A partir disso, a gente começa a perceber que os povos africanos, eles formaram o território brasileiro com tecnologia, com saberes ancestrais, com inteligência, né, dos seus povos, desse povo. E esse povo, eles atuaram massivamente na economia brasileira. Inicialmente, a gente tem a atuação aí na indústria açucareira. Depois, a gente tem no café, na mineração, e eles... Vou precisar voltar. Ok. No café, na mineração, eu esqueci uma parte, gente. Na própria construção, né? Não, tem uma indústria importante que eu ia falar e eu esqueci completamente. Enfim. Não era isso, não. É questão de produção mesmo. Café, mineração, pecuária, lembrei. Enfim, os povos africanos, eles atuaram na indústria açucareira, na mineração, na pecuária e nas indústrias de café. Bom, a gente tem uma grande presença aí de escravizados no Vale do Paraíba, né? Aqui também em Campos dos Goytacazes. Essa atuação, ela acontecia, né, com base aí na violência. Esses africanos escravizados, eles resistiram de muitas maneiras, mas ao passo que eram muito violentados, eles também construíram, né, as bases econômicas do Brasil. Uma questão interessante que, para a gente pontuar aqui, é que
O Brasil, ele foi ali no final do século XVIII, século XIX, o maior produtor de ouro de todo o mundo, né? Enriqueceu aí as grandes potências europeias com base, né, na mão de obra escravizada. E a gente sabe que nada dessa riqueza ficou para os povos africanos, né? Esse período também foi um período que houveram muitas lutas por conta do iluminismo e de ideais da Europa, né, que vieram para o Brasil, e essa população atuou dessa maneira, né? Entendi. Agora, Neuzinha da hora. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que é o jongo e como ele ajuda o capital cultural da cidade? Então, diante de toda a explanação que a professora Flávia fez, né, o jongo, ele nasce na senzala. O jongo nasce na senzala como uma forma de identidade e também de proteção. Por quê? Porque a partir do momento que o negro é considerado como um nada, né, ele foi retirado de sua terra-mãe, né, e lá eles tinham suas próprias culturas, lá eles eram reis, rainhas, Sim, certo? Quando eles vêm para o Brasil, o que, que acontece? Procuram se separar para que não houvesse uma ligação, uma relação afetiva. E eles entendendo que estavam todos em pé de igualdade, igualdade enquanto escravizados, sim, eles começam a manter as suas culturas na própria senzala. Jongo é uma dança onde ela traz narrativas, de letras, contando a sua própria história, o que eles viviam naquele cotidiano. Se a gente for parar para ouvir as cantigas de jongo, a gente entende que o que eles estão cantando são histórias vividas. Tem um jongo que eu gosto muito, porque ao sair da senzala, ele toma, né, a zona rural, a zona urbana dentro dos terreiros, mas narra um pouco da violência que sofriam, sim. que diz o seguinte: judiação infinita se passa na plantação, a fome deixando aflita a boca que pede o pão. Ninguém mais acredita na justiça desse chão. Então, essa letra, para mim, é exatamente o que eles sofriam enquanto trabalhadores de lavoura, sabe? Enquanto construtores de muitas, eu diria assim, de quase uma parte da história do Brasil, né? E ali não tinham valor nenhum, nem enquanto seres humanos. E como é que é acreditar no próprio chão que eles mesmos cuidavam, cultivavam, se eles não tinham esse reconhecimento, né? Então, o jongo nasce exatamente dentro da senzala, exatamente para manter a identidade viva. E em que momento que eles dançavam o jongo? Somente à noite, porque durante o dia, grande parte estavam nas senzalas, nas lavouras, trabalhando. E à noite era o momento, né, do possível descanso, era aí que eles se reuniam para poder manter viva a identidade cultural de cada um. Entendo. E hoje, você pergunta sobre a questão do capital cultural, né? Sim, Como que o jongo é visto hoje? Campos, existia jongo em vários bairros, na comunidade da Balieira, em Custodópolis, no Parque Santo Amaro, e geralmente, nesses bairros, tinham também os seus terreiros de umbanda. E ali acontecia também a roda de jongo. Algumas pessoas confundem, né? Até hoje, quando o meu grupo sai para se apresentar, confundem o jongo com, chamando de forma pejorativa, olha os macumbeiros, em função de estar relacionado, né, à questão da umbanda. E não sabem eles que macumba é um instrumento, né, tocado dentro da própria Umbanda. Enfim, hoje eu diria que as pessoas lembram do jongo, e isso é cultural, não só aqui no município, de um modo geral, no país, quando é o 13 de maio e é o 20 de novembro. Que aí as pessoas lembram que o negro tem uma manifestação cultural para apresentar, ou a capoeira, ou o maculelê, ou o jongo em si, né? Então, assim, a gente trabalha
para manter o jongo em forma de preservação. Se hoje o nosso grupo ainda é considerado resistência por esse foco, por esse objetivo, para manter viva a nossa cultura. Porque, senão, eu vou usar um termo usado pelo mestre Darcy, que era conceituado, né, e é até hoje lembrado no jongo da Serrinha, né, acaba caindo no esmaecimento, no esquecimento, porque apagar a nossa cultura, isso foi feito eternamente, tentam até hoje fazer. Né? Exatamente. Então, quando a gente preserva, a gente se mantém ali vivo, apresentando, diante de toda uma cultura de massa que oferece outras coisas, é mais do que resistência, é reexistência. Entendo. Flávia, quais são as maiores dúvidas do Enem sobre o período da escravidão? Quais pontos mais importantes? Então, quando eu já fui atuante, né, como tutora de pré-vestibular, inclusive pré-vestibular Jorge da Paz Almeida, e quando a gente fala sobre o período da escravidão, sobre África antes da colonização, por exemplo, existem muitas dúvidas sobre forma de organização social desses sujeitos, né, dessas populações. E aí eu falo em específico das populações africanas, né? E é populações mesmo no plural, porque a gente precisa desconstruir ainda esse ideal de que África é uma coisa só, né? Porque às vezes a gente chega na sala de aula e entendem África ainda como um país, e isso tem muito a ver com o que a Neuzinha falou sobre a questão do apagamento, do silenciamento, né? Que isso é uma questão histórica, né? Ainda acontecem nos dias atuais, mas a gente sabe de onde que vem isso, da colonização. Bom, então, as principais questões são sobre organização social, né, compreensão dos reinos africanos, entender como que esses escravizados eles vinham para o Brasil, se era... Porque nos últimos anos, né, surgiram, né, na internet muitas afirmações, as verdades, né, não ditas sobre os professores históricos, que os professores de história não contam, que, na verdade, os africanos escravizados, eles eram fornecidos pelos próprios africanos, né, como uma forma de dizer assim, o povo não respeita o próprio povo, não respeita, né, seus descendentes. Mas quando, na verdade, a história conta pra gente que esses africanos escravizados trazidos para o Brasil, eles eram capturados, né, em guerra, né, quando os colonizadores invadiam territórios africanos, e muitos deles também eram vendidos por questões outras que aconteciam no território africano, né? Outras dúvidas que surgem também é sobre o período da abolição, né? De que forma que a abolição ela foi conquistada, né? A duras lutas, né? A gente sabe disso. Posso falar posteriormente, acho que tem outra pergunta aqui que a gente vai conseguir fazer uma explanação melhor sobre isso. Então, modos de vida, abolicionismo e resistência, né? Como que ficou essa população após o período da abolição, né? Então, são as maiores dúvidas que surgem aí em sala de aula sobre esse processo da escravidão. Eu falo processo porque a gente tem as dúvidas iniciais, só que elas não se findam nunca, né? Porque a problemática da escravidão ela está presente até os dias atuais. Até os dias atuais, né? Então, é muito complexo, sim. Entendi. Agora, quando foi o início do jongo na cidade de Campos? Então, de precisar uma data específica, eu não vou. Mas, a partir dessa pergunta, eu vou entender que o início do jongo em Campos vem junto com a escravidão em Campos. Porque quando eu disse que o jongo nasce na senzala, que ele é uma dança, e que Campos, né, foi considerada, particularmente considerada, uma das últimas cidades a abolir a escravidão, ali estava o jongo. Então, se aqui, né, foi um município onde os escravos resistiram, o jongo estava presente. A partir da abolição, né, da chamada abolição, o que acontece? Os negros estavam livres, né? E sabemos que essa liberdade não era uma liberdade segura,
Porque eu te livro, mas você não tem para onde ir. Ou você se mantém na casa dos senhores, né, e das sinhais, nas senzalas, nas fazendas, em troca de comida, trabalhando para mim, ou então você toma um campo, segue a sua vida, e aí surgiram as favelas, né? E aí surgiram os quilombos, certo? Então, o jongo estava presente em todos esses momentos dentro do município. Te dá uma data. Ah, nasceu, o jongo surge em Campos. Não, o jongo nasce em Campos junto com a escravidão, porque ele estava dentro da senzala. Entendi. Eu acho interessante sobre essa questão da datação, né? Porque em história a gente se preocupa muito em datar alguns acontecimentos, só que datar acontecimentos sobre o povo africano e afrodescendente no Brasil é muito difícil, porque a gente precisa lembrar que a história e a cultura africana e afrodescendente, ela é uma história oral. E o próprio jongo é um exemplo disso. Então, a escrita, ela vai surgir posteriormente com abolicionistas, né, com outros registros. E até porque a população negra ela não tinha acesso à alfabetização, né? Não. Então, alfabetizar era dar poder, né? Poder político, coisa que os colonizadores não queriam. Então, isso é uma coisa que se perde, né? Então, a gente entrelaça com a existência desses povos aqui no Brasil, né? E vale também ressaltar, assim, quando sai da senzala, toma a zona rural, a zona urbana, está dentro dos terreiros. Há exemplo disso, né? Porque o jongo, ela é uma dança típica da região sudeste. Então, vale citar aqui o terreiro de Tiaciata, que abrigou todas essas linguagens culturais de matriz africana, o jongo, o samba, a capoeira. Por quê? Porque eram manifestações perseguidas, sabe? Então, a Tia Seata, ela tinha o terreiro dela. E a partir desse momento que era perseguido, ela acolhia. E passou a ser respeitado a partir do momento de uma cura, né, espiritualmente que ela faz num senador, e esse senador, como forma de gratidão, resolve amparar os grupos que faziam parte do terreiro de Jaciata. Você tinha que ter uma carteirinha, né? Um negro com um pandeiro na mão era considerado um malandro, sabe? Então, ali também estava a cultura do jongo sendo perseguida. Aqui em Campos, o jongo toma os seus lugares dentro dos terreiros. Mas até os terreiros também não falavam. As pessoas tinham vergonha de dizer que eram umbandistas, de dizer que eram candomblecistas, como hoje se fala, como a gente sai na rua parlamentado. Não acontecia, era tudo muito escondido dentro das suas próprias casas, cada um com o seu culto, respeitando. Eu tinha o meu terreiro, eu vou na casa do terreiro do Pai Mané, que vai na casa do terreiro de Noinha, e era assim. Não era propagado. Por quê? Porque não era respeitado, porque era perseguido, né? Então, o jongo está dentro de todo esse espaço. Meio, né? Essa sociedade vivenciada a partir dessa ocasião, desse ministério, não, mas uma perseguição ocorrida na sociedade. Isso aí. Entendi. Uma coisa interessante que ela falou é que, sobre o caso desse senador, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ele já tinha procurado diversas ajudas, né, médicas, e ele não conseguia ser curado de jeito nenhum. E aí a gente volta lá para a questão do apagamento da cultura negra, da marginalização do povo negro, que, em última instância, ele foi onde era extremamente marginalizado, né? Ele vai procurar a cura, assim, já não sei mais o que fazer, então eu vou procurar uma curandeira, né? Porque assim ela era chamada, Tia Seata. Ainda assim se continua. Ela falou também sobre a questão da vergonha, né? Por conta de perseguição e marginalização. Ainda temos, né, essa problemática. Melhoramos muito, né, ao longo dos anos, mas essas coisas ainda acontecem, esse negacionismo, né? Da tolerância religiosa. Exatamente, a questão da intolerância religiosa. Mas ao passo que
esse sujeito, né, por exemplo, poderia ser intolerante religioso, vai ali buscar um socorro, né? Porque no fundo, todos eles sempre sabiam e ainda sabem que o povo preto tem poder, Na né? verdade, assim, todos esses avanços que a gente vem, né, de forma paulatina, bem lentamente, vem também dos movimentos de resistência, né? Todas essas leis, elas estão aí sendo uma referência, mas antes disso tá lá o movimento negro gritando, o quilombo, o Zumbi dos Palmares, mostrando a questão da importância da liberdade, de não se render, né? Se é de morrer, se é de ficar ser escravo, é melhor a morte, porque a cultura africana acredita, né, que a morte você tem toda a sua liberdade a partir dos seus antepassados, a partir da crença nos seus orixás, né? Então, assim, avançamos, avançamos. E precisamos avançar muito mais, porque assim, a cada avanço surge um para poder tentar apagar a nossa história. Isso aí. Pesado, muito pesado. O projeto é sobre isso, é para poder ensinar vocês como que a história é contada na verdade, como que é relatada por pessoas que estão dentro da cidade e a gente aprende cada vez mais. Quais foram os abolicionistas que mudaram a história do Brasil? Então, nós temos alguns abolicionistas que assim, aparecem, né, como os principais. A gente tem Luiz Gama, nós temos José do Patrocínio, que foi um homem campista, temos André Rebouças, desculpa. Eu vou falar um pouquinho do Luiz Gama, porque ele é o primeiro que aparece assim pra gente. Luiz Gama, ele nasceu livre, né? Mas ele foi escravizado aí, ele foi vendido, né, pelo seu pai. É, e ele foi um homem muito estudioso, ele foi alfabetizado, né, pelos jesuítas, apesar de negro. E ali no processo, né, onde ele vivia a escravidão, ele conseguiu estudar e obter conhecimento sobre as leis brasileiras, e ele descobre então que ele poderia ser liberto. Então ele lutou na justiça pela sua liberdade, e pela liberdade de outros escravizados, né? Então ele criou organizações, né, com pessoas negras em prol da liberdade e da dignidade dessas pessoas. É importante a gente pontuar aqui que Luiz Gama, ele era um ativista político e ele era republicano, né? Ele fundou o Partido Republicano e ele buscava não apenas a liberdade desses escravizados, ele pensava, bom, nós vamos ter aqui a abolição. O que vai acontecer depois, né? De que maneira iremos existir? De que maneira o meu povo vai existir? Então, ele lutava também pela dignidade desses povos, desse povo. O outro abolicionista extremamente importante que a gente tem, importante também para a cidade de Campos Goytacazes, é o José do Patrocínio. José do Patrocínio, ele, né, nós temos uma rua com o nome Qual o nome dele, dele? nós temos busto dele, né, pela cidade. E, Duas escolas, sim, uma municipal e outra estadual, sim, na qual eu sou oriunda do José do Patrocínio, enquanto Uhum. aluna. Nessa escola, eu entrei lá na primeira série e só saí com um curso de formação de professores. E aí eu parei, não tem mais nada para fazer nela. E segui, mas tá lá, Aham. José do Patrocínio. enfim, ele também foi um escritor, né? Ele realizava aí sátiras, crônicas, é, sobre a abolição e sobre os donos, né, de escravizados, os grandes senhores. Ele foi um homem que, aos 14 anos, se eu não me engano, ele começou a trabalhar, né? Então, ele adquiriu aí um certo capital. Ele foi para a cidade do Rio de Janeiro e lá ele cresceu politicamente, né? E começou aí atuando em prol da abolição. Ele, inclusive, participou aí da Guarda Negra, que foi uma organização muito importante, né? Para as fugas, né, para a proteção dos quilombos, para a proteção desses escravizados. E assim ele é lembrado, né, na memória da população negra e também da população de Campos. Né? É importante dizer que Campos tem muitos senhores, né,
que tinham as mãos sujas, que são homenageados aqui na cidade, enquanto as figuras pretas, elas não são tão homenageadas assim, né? Como o Nilo Peçanha, por exemplo, não foi abolicionista, Nilo Peçanha é de outro período, mas eu acho importante citar, porque Nilo Peçanha ele foi um presidente negro, né? E a gente não tem esse reconhecimento da maneira que deveria, justamente porque Era ainda o mulato. o mulato, e aí essa questão ainda do apagamento, né? Como que no pós-abolicionismo isso ainda perdurou por muito tempo, né? Então a gente tem essas duas figuras assim que são muito importantes. E E eu queria só, assim, voltando ao José do Patrocínio, quando você fala, e eu sinto muito orgulho, assim, de ter essa figura, né, que nos Sim, representou e representa até hoje, mas é bom ressaltar que, assim, ele tem vários bustos, um dos primeiros foi ali no Palácio da Cultura, que hoje se encontra na Pracinha do Canhão, a partir do centenário da abolição, e foi um projeto do nosso saudoso Antônio Roberto Fernandes. E também temos o busto da mãe dele, Justina, né? Justina, o busto dela se encontra ali na Câmara, ao lado da Câmara, entre vários bustos que é no corredor tem no cultural. corredor cultural. E ela era quitandeira, que era uma pracinha que hoje nós chamamos de Xaxaxá. Aonde fica o Xaxaxá era o local aonde Justina trabalhava. E ele era filho de um padre. Então, por que eu estou puxando? Porque hoje eu estou refletindo muito sobre o que a gente está vivendo, essa questão da lei do estupro aí que estão nos oferecendo goela abaixo, sabe? Eu estou refletindo muito sobre isso, e lembro muito de Justina com o padre, porque a gente sabe que naquele período era muito comum os padres violentar. estuprarem as negras. Então hoje eu me pergunto, será que José do Patrocínio foi filho de um estupro? Porque ele foi criado pelo pai, pelo padre, né? E, então, assim, é algo que a gente precisa estar sempre não esquecendo do que aconteceu lá atrás, né? Para estar dizendo para essas pessoas que vêm tentando incutir com leis goela abaixo e que a gente não, sabe, não permita, né? Não permita essa outra violência, porque para mim essa proposta dessa lei é mais uma violência que a gente vai sofrer. Só para Sim, Exatamente. ressaltar. sim. Essa questão da criação do José do Patrocínio, né, é interessante porque aconteceu a criação, mas o não reconhecimento da paternidade, né? Então, ali um homem branco fazendo uma ação de bem, né, para um sujeito preto, mas em que contexto, né? Sim. O porquê que essa ação aconteceu, né? E a gente né, não é o tema central aqui do nosso encontro, mas sobre a questão, né, dessa lei que está aí para ser promulgada, enfim, a gente pensar também quais são as crianças que sofrem violência sexual, né? E a gente está falando mais uma vez da população São preta, preta, Sim, né? periférica. exatamente. Exatamente isso. Neuzinha, como é feita as danças de jongo e as suas músicas, que são cantadas e têm um valor simbólico para a cultura? Como pode se caracterizar uma resistência até hoje? É como é feito, né? Eu disse para você Como é que o feito? jongo nasce na senzala, Aham. certo? E aí, ao nascer na senzala, as cantigas vêm com as suas vivências, suas dores, com os seus sofrimentos, com a sua história vivida, né? Eu cantei um jongo, uma quadra de um jongo, Aham. mostrando a realidade como era o tratamento dentro da lavoura canavieira, né? O termo judiação infinita. Sabe? Então, assim, as cantigas, elas surgem exatamente aí. É uma forma de poder mostrar tudo que eles estavam vivendo. É claro que tinha os momentos de relaxar mesmo, de brincar, porque tem cantigas de todas as formas. Tem cantigas históricas, tem cantigas de galanteio. E aí, quando você fala como surge, surge quando a gente tem consciência, né, de tudo que está passando. Eu, por exemplo, durante a pandemia, eu assim compus 14 cantigas de jongo.
deitada, refletindo no que estava acontecendo, de repente veio uma. E aí eu achei interessante aquela melodia na minha cabeça, eu fui anotar. E aí eu sentei, vieram outras. E aí eu fui anotando, fui anotando. Quando eu dei por mim, tinha 14 cantigas de jongo. Só que isso na pandemia, mas antes da pandemia, eu citei aqui até o nosso mestre Beijinho, que foi um dos que caminhou com a gente na época do Grupo Experimental de Teatro do Sesc, com as pesquisas do jongo em Campos. E aí ele deu uma oficina de jongo na Casa de Cultura, da Casa de Cultura Vila Maria. E eu fui fazer essa oficina. E lá eu compus 2 jongos com ele, mas compus exatamente a partir de uma questão histórica. Sim. Quando a minha tia conta para mim que ela dançou jongo no terreiro do tio dela, o conselheiro Josino, ela era uma criança, era uma menina, então ela começou contando essa história, né? E no momento que ela estava contando, ela vai falar assim: ah, mas agora eu não danço mais nada, agora eu estou velha. E aí, quando eu entendi que é dentro do que a gente vive, e aí eu pego a história da minha tia e transformo numa cantiga de jongo, sabe? Então, ali vem um que diz assim: desde pequena, tu me leva na jongada. Desde pequena, tu me leva na jongada. Hoje eu sou uma nega velha e não faço quase nada. Hoje eu sou uma nega velha e não faço quase nada. Beijinho, que estava dando o curso, acrescentou: ajuda eu, minha mãe, ajuda eu, nega velha, a dançar. Então a gente entende isso. Se você está numa roda de jongo, tem alguma coisa cotidiana ali que te incomoda ou não, você pode trazer uma cantiga de jongo. Então você imagina naquela época, naquele período, na senzala, com tudo que eles Quantas viviam, vivências. era a forma. Para isso tem o ditado: quem canta seus males Males espanta. espanta. Né? Então, o cantar era isso, era pôr para fora toda essa sua dor, toda a violência que viviam no período. E aí não vem só cantigas no jongo, né? Tem as cantigas na capoeira, porque hoje a capoeira é considerada uma dança, mas a capoeira era uma luta, era uma defesa que eles tinham de tanta violência que sofriam. Então, as cantigas de jongo vêm daí, vêm das suas próprias histórias. Eu achei muito interessante a forma que você explicou para a gente como que você compôs, porque citar a sua tia, né, do que ela falava, do que ela vivia, Uhum. e aí é mais uma vez a presença da Da oralidade. oralidade, Da sim. oralidade. E outra coisa que é muito interessante, que eu sempre falo também com os meus estudantes, né, que aí tem a ver com a questão do Enem, a oralidade ela é muito presente em todos os aspectos. E a questão do jongo, né, o que se fala no jongo, o que se canta, muitas vezes a população branca entende como manifestação cultural, como se fosse apenas uma manifestação. O negro está manifestando alguma coisa ali. E é uma palavrinha, né, que ela remete muito às religiões de matriz africana. Sim. Manifestar a entidade, manifestar o orixá. E aí eu geralmente uso com eles expressão cultural. Mas é entender que essa expressão cultural, ela tem a ver também com política, ela tem a Claro. ver com o lazer. A gente percebe no jongo, na capoeira, nos pontos de umbanda, né? Elas é tudo muito interligado, Sim, né? sim. A vivência, ela tá toda ali, né? Então, o lazer tá atrelado à política, porque ao passo que você clama pelo lazer ou você clama por ajuda, você tá atuando como um ser político ali na sua oralidade, no seu canto, na sua dança, né? Na capoeira. Então, é tudo muito complexo, né? Uhum. Quando a gente fala de cultura africana e afro-brasileira, a gente não fala de coisas separadas em caixinhas, de coisas cartesianas, né? Sim. Como é a vida daquele que foi o colonizador, né? É muito diferente. Exato. E a dança em si, né? A dança, hoje, a gente consegue perceber os grupos com passos marcados, tá? Meio que coreografados. Mas Aham. o forte na dança do jongo é a umbigada. Umbigada. Isso, né? Que é a forma que tem de uma reverenciar a outra, ou até mesmo de desafiar no momento que está no momento de cantar. Eu estou cantando, você vem, compra esse momento. Então, essa umbigada é uma reverência. Agora, é claro que no decorrer da questão histórica, a gente pesquisa e vai entender, pergunta por que você faz isso e tal. Tem danças dentro do jongo que a pessoa fala que o movimento remete
a massa café, né? E o que é esse massa café? É o trabalho que eles tinham, né? A forma como eles trabalhavam utilizando. Então, tudo está muito ligado. E aí eu digo que o jongo é uma dança livre e o tambor te conduz, sabe? O que você canta, o que você fala, o que você ouve, isso está tudo muito junto. E aí surge a dança. Só vai É, fluindo no isso movimento. aí. É Maneiro. uma forma do corpo também se expressar, né? Aham, Dizer assim, tô aqui, tenho vida. isso é verdade. Quando foi implementada a proibição da cultura afro-brasileira nesse período? Por exemplo, o jongo, a capoeira, as religiões de matriz africana. E até quando foi esse período? Então, a proibição ela acontece desde que a América Portuguesa é a América Portuguesa, né? Eu tô falando América Portuguesa, Brasil colônia, Brasil império, né? Uhum. As religiões de matriz africana e todas as expressões culturais, né, africanas e afrodescendentes, elas foram perseguidas desde que o colonizador pisou aqui, né? E que trouxeram consigo os africanos. Então, isso aconteceu desde que o mundo é mundo, né? Desde que Brasil é Brasil. É, A Neuzinha falou uma coisa interessante sobre o tambor, né, o batuque, o corpo que leva. Existia uma proibição muito marcada no jongo. Acho que ela pode falar mais sobre isso, sobre a questão dos movimentos, né, do corpo, porque e se entendia que ao usar o quadril, né, as mulheres no jongo usando o quadril para dançar, para se expressar, aquilo dali era uma coisa profana, né? Ou seja, contrária aí à religião católica, que sabemos que foi a religião oficial do Brasil por muito tempo, né? Até a gente se tornar um Estado laico. Então, a questão da sensualidade, ela não poderia, né, acontecer. O jongo, ele não foi propriamente proibido, não teve uma lei específica de proibição do jongo, mas a gente tem a proibição de tudo aquilo que está relacionado a religiões de matriz africana. Então, a capoeira, ela foi proibida de fato, né? Muito porque era luta, né? E a gente tem a Sim. capoeira como uma forma de enfrentar os senhores de engenho, de enfrentar as opressões, as violências. Mas o jongo, ele vai nessa levada porque tem o tambor, tem a fala política, tem a reivindicação. Então, ele, como eu falei, né, antes da gente começar a gravação, ele está ali naquele pacote, né, de tudo que é preto, é do povo preto, não pode acontecer. Uhum. Isso aí. Nilzinha, qual foi o maior evento que vocês já participaram na cidade ou em outro lugar? Na cidade, especificamente, eu diria que no centenário da abolição, né? Por quê? Centenário. Porque no centenário o Brasil respirou a cultura negra. O Aham. Brasil, sabe, sentiu essa presença, né? E aí todo mundo queria falar, porque tem disso, né? As pessoas gostam muito de falar de centenário. E aí foi um dos maiores eventos aqui Sim. e que nós, inclusive, temos um balé afro, né, que a partir ele nasce no centenário da abolição e nós temos ele até hoje. Tem mais de 30 anos que a gente mantém esse balé como forma de resistência. Mas tem um outro também muito importante, que aí já dentro da cultura do jongo, porque o jongo ele foi tombado pelo IFAM em 2005. Né? E também vale ressaltar que o jongo só existe na região sudeste. No Nordeste, nós conhecemos a cultura da umbigada a partir do samba de crioula, do samba de roda, né? Mas o jongo em si, não. O jongo é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, na região sudeste. E aí, a partir do tombamento, né, do reconhecimento dessas culturas, dessas comunidades jongueiras, quilombolas, o IFAM faz esse tombamento, faz o levantamento de algumas localidades. Como referência, o jongo da Serrinha, no Rio de Janeiro. Né? A partir dali, cria-se os encontros de jongueiros para para manter, né, esses grupos que foram tombados em evidência, para mantê-los vivos, com a sua representatividade dentro da sua comunidade. E, não por acaso, no 12º encontro de jongueiros, que aconteceu em Piquete, São Paulo,
o grupo no qual eu faço parte foi convidado a participar. Foi convidado a participar através de Lúcia Talabi e do esposo dela, Rafael Sanches, porque eles tentaram levar o grupo, ou melhor, os descendentes de Marianita de Custodópolis, para o Rio de Janeiro para provar que Campos era uma comunidade jongueira. Uhum. E esse grupo esteve lá, algumas pessoas estiveram lá, mas a partir disso teriam que se apresentar também. Não vou te precisar dizer o motivo, mas assim, essas pessoas que ela levou primeiro, eles acabaram não indo a esse encontro. Só uma pessoa que foi, que era a Maria Cobrinha, que era sobrinha de Marianita. E aí, a partir dali, nós fomos convidados a fazer parte desse encontro, junto com o Maria Cobrinha. E aí convidamos algumas pessoas também, né, que têm sensibilidade para a questão da cultura do jongo, né, alguns amigos aqui na cidade. O próprio Totinho esteve presente, né, junto com o nosso grupo. E nós fomos participar desse encontro de jongueiros em Piquete. Lá, não deixamos a desejar, fizemos uma boa apresentação diante de todos os outros grupos que lá estiveram. Claro. E ali, aquelas comunidades começaram a olhar Campos, a perceber que Campos, né, Tem uma estava ali resistência, né? isso, mas mesmo assim, a gente ainda não foi reconhecido pelo IFAM, né? Por quê? Faltava algo para ser reconhecido. E aí, que bom, hoje eu gosto sempre de dizer isso, o livro de Noinha, né? A história do jongo da comunidade de Noinha deu para Campos esse reconhecimento, porque a partir da sua escrita, da sua história contada, o IFAM reconhece Campos como uma comunidade jongueira. Porém, nós só participamos desse encontro e, no que eu saiba, não fomos convidados a participar de outros. Eu confesso que não sei se continuam fazendo esses encontros, sabe? Sei que as comunidades que lá estiveram, como Serrinha, Natividade, Quissamã, tinha uma outra também que eu esqueci o nome aqui. Porém, assim, sei que elas estão ali, elas estão dentro da sua comunidade, o jongo está lá vivo. Agora, se ainda existem esses encontros, eu não sei te dizer. Tudo bem. Agora, as crianças que dançam o jongo, já sabem o poder da resistência que carrega o ser jongueiro? Então, eu posso responder pelo meu grupo, Sim. mas eu acredito, né, que dentro do próprio grupo do Jongo de Noinha, e tem o do seu Fernandinho, né, porque quando se fala em oralidade, a gente fala também em vivência. Né? E se você mantém vivo aquela cultura, as crianças, consequentemente, querem te acompanhar. Eu vou dar um exemplo aqui da filha da minha sobrinha, que, óbvio, eu sou tia-avó, e aí ela também é minha sobrinha. E no momento de um dos nossos encontros, ensaiando, cantando, hoje Louise está com 12 anos, mas ela tinha, na época, acho que uns 6 anos, se eu não me engano, ou 5. E aí ela questionou a mãe, porque ela falou assim, eu quero cantar o meu jongo. Eu quero um jongo meu. E ela, junto com a mãe, fizeram um jongo. Né? E o jongo diz assim, a menina quando dança, dança de brincadeira. A menina quando dança, dança de brincadeira. E assim se transforma numa linda jongueira. E assim se transforma numa linda jongueira. Então, a partir desse questionamento dessa criança, que ela queria ter um jongo para cantar, que fosse dela, como não dizer que ela não tem consciência? Né? Claro. Porque a sua história está ali. Sabe? Nessa ação, nesse movimento, nessas pessoas que se reúnem, que ensaiam na rua. Porque o quintal ficou pequeno, não tem espaço no quintal, ensaia no portão de casa. Sabe? Então, as crianças que estão ali, elas estão envolvidas com isso. Elas estão vivenciando, elas estão te acompanhando, elas estão ali percebendo que cultura é essa, que dança é essa. E elas entram, elas querem dançar, elas querem participar. Na minha família sempre foi assim. Né? Eu, por exemplo, esse ano é o ano que eu estou comemorando algumas ações culturais. Eu estou fazendo 40 anos de teatro, porque
porque eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Eu estou comemorando 50 anos de quadrilha dançada, quadrilha de roça, onde hoje eu sou a marcante dessa quadrilha da minha família, porque eu comecei a dançar com 5 anos de idade. Eu estou comemorando 50 anos de Avenida 15 de Novembro, que tomou o CEPOP, porque eu comecei a desfilar com 5 anos de idade. Então, na minha família, essa questão da oralidade, de preservar, de manter, de pai para filho, isso sempre foi Tava habituado forte. Somos habituados até hoje. Até hoje. Até hoje. É sentimento, né? É Pertencimento. e ancestralidade, Isso aí. né? Exatamente O que isso. tanto tentam roubar. Os 3 pilares. É. Isso aí. É isso. Muito obrigado, gente, por vocês estarem ouvindo esse podcast. Eu quero agradecer muito. Entendeu? É só aprender cada vez mais, entendeu? E é sobre isso. Agradecer a Flávia Pereira por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. A Neuzinha da Hora também por ter contado esse relato de vida, experienciado a vocês o que é ser jongueiro na cidade de Campos do Goytacazes. E é só isso, gente. Muito obrigado. Agradecer ao Douglas, que está ali ouvindo tudo. Eu agradeço muito. E, assim, poder estar aqui contando essa história é reafirmar a minha identidade cultural. Por algum momento eu me senti perdida mesmo, assim. Eu sou jongueira, e aí hoje eu tenho certeza disso. Eu sou jongueira, sim, né? E o importante disso é conhecer, gente. Conheça a sua história, conheça a sua ancestralidade, sua origem, que isso te dá a identidade para não deixar que qualquer um tente te dar coisas pela goela abaixo e você ficar assim, sem reação, concordando com que não tem cabimento. Não tem cabimento, exatamente isso, gente. Não cabe mais. É isso. Tchau, tchau, Oi, tchau, Tchau, tchau. Te aprende com o Enem, de forma diferente, do jeitinho brasileiro de se. Apresento a você, Saber e Verso, seja bem-vindo.